Olá, pela graça de Deus, estamos iniciando mais uma palestra bíblica, né? Da palavra de Deus, que é o nosso pão espiritual, para mim e para você, querida irmã, querido irmão em Cristo Jesus. E para isso antes de iniciar, vamos fazer uma pequena oração. Querido Pai, muito obrigado por mais uma oportunidade que nos dá de falar um pouco da Tua palavra. Que o Espírito Santo venha me ajudar a falar de acordo com a Tua vontade. E que as pessoas que ouvirem possam entender que é a Tua verdade da Tua palavra e aceitar em seus corações. Para que aceite o plano de salvação de Jesus Cristo. Eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos e irmãs, nós vamos falar hoje um assunto de grande importância para nós, cristãos e não cristãos, né? Que é o assunto da saúde. Como está a sua saúde física? Está bem? Então, as pessoas pensam que a Bíblia, ela não fala sobre saúde, e é o que mais ela fala, né? Muitas coisas sobre saúde. E hoje nós vamos ver, através da palavra de Deus, né? Como cuidar da saúde, como ter uma boa saúde. O que é que a palavra diz para nós termos saúde, né? Isso é muito importante, né? Então, nós vamos começar aqui falando sobre o início da criação. Quando Deus criou o ser humano, todos os animais, ele determinou o que deveriam comer. E assim continua até hoje, né? Deus não mudou o sistema de alimentação dele. O homem que mudou depois do pecado, né? E aqui em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 29, 30 e 31, diz assim: E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as árvores que dão semente e se acham na superfície da terra, e todas as árvores em que há fruto, que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. E houve tarde de manhã, o sexto dia. Então nós vemos aí, né? Depois que Deus criou todas as coisas, e aí ele determinou para o ser humano e os animais. O ser humano comer o fruto das árvores, sementes e fruto, né? Que é uma comida natural e que só fazia bem a eles. E até hoje é assim. Quanto mais o alimento nosso for natural, mais ele nos faz bem. Porque muitas pessoas pensam que para ter saúde precisa tomar remédio, precisa fazer isso, fazer aquilo. Não. Remédio se toma quando há uma necessidade, porque nós vivemos num mundo de pecado e às vezes a gente contrai algumas doenças. Isso é normal, né? Mas a própria alimentação nossa, ela já é um remédio. Mas aí você me diz, mas irmão, por que existe tanta doença? Porque as pessoas se alimentam errado. Não seguem o que a palavra de Deus diz. E aí Deus determinou a alimentação e disse que quando ele terminou de falar, ele viu que era tudo bom. Então, Deus não vai fazer nada errado para nós, né? Se ele disse que é bom, porque era bom mesmo. E é até hoje. E tem uns escritores aí que falam sobre alimentação, que diz que nós somos aquilo que comemos. E na vida física, em geral, você pode comprovar isso aí. E a ciência também comprova. Né? Claro que existe a ciência que manda você comer tudo, né? Agora existe a ciência original, verdadeira, que diz que você não deve comer certas coisas. Assim como a Bíblia diz que você não deve comer, a ciência também comprova que nós não devemos comer qualquer coisa, porque vai nos fazer mal. Então, meus irmãos, nós temos um mundo
um planeta Terra contaminado pelo pecado, cheio de doenças. Agora você já imaginou quantos hospitais existem no mundo? Né? Quantas enfermarias, clínicas e tudo para tratar de doença. Por que está desse jeito? Além do problema do pecado, as pessoas comem errado. Não, as pessoas não querem seguir o que a palavra de Deus diz. Aí depois fica reclamando, né? Usam drogas, comidas ilícitas, depois tomam droga de remédio para combater aquela doença e prejudica em outra coisa. E assim a vida vai. Eles vão levando a vida de uma maneira artificial, termina morrendo antes do tempo. Porque veja só, Deus, ele fez o ser humano para viver eternamente. Caso o ser humano continuasse sendo obediente a ele. Mas como o ser humano desobedeceu a Deus, acreditou na mentira da serpente, que é o diabo, Satanás, né? Aí o que aconteceu? Entrou o pecado. Aí com o pecado veio a morte. E aí, através da alimentação, veio muitas doenças mais ainda. Aí a pessoa morre mais ligeiro. Então, Deus consentiu que o ser humano, no pecado mesmo, morresse de velho. Essa é a ideia de Deus. Continuasse obedecendo a sua palavra, comendo a alimentação que ele determinou, e a pessoa ia morrer com a idade, né? Como nós vemos aí no início, as pessoas viviam muitos anos, né? Adão viveu 930, Noé viveu 950, Matusalém foi o homem que mais viveu, foi 969 anos. E assim, as pessoas viviam mais, porque eles tinham uma dieta mais natural. E além de tudo, tinham ainda alguns resquícios, né, da santidade, né, do Éden ainda, né? Ainda estava na terra ali ainda alguns detalhes, né? E aquilo fortalecia mais o homem. Mas, de acordo com o homem foi pecando, foi aumentando, o pecado foi aumentando, e aí começou o homem a degredir, diminuir os anos de vida, foi diminuindo, e hoje a Bíblia diz que o normal de se viver é 70, 80 anos, e o que passa disso é cansaço. E está comprovado, né? A palavra de Deus. Aí veio toda aquela geração, aí veio o dilúvio, exterminou todo mundo, ficou só Noé com a família, aí começou novamente a se multiplicar, aí foi multiplicando, aí Deus ordenou que comesse a carne, os animais limpos, né? Sem o sangue. Aí, por isso que você vê na história da arca, Deus mandou levar 7 casais de animais limpos e um casal só de animal imundo, que era para procriar, né? Para reproduzir. E os casais de 7, por que Deus mandou levar 7? Porque o dilúvio, ele devastou a terra. Quando a água baixou, o que é que nós ia comer? Não tinha fruta, não tinha verdura, não tinha mantimento. Aí ele ainda foi plantar, né? Preparar a terra para plantar e colher para poder comer. Aí, enquanto isso chegava, Deus ordenou que ele comesse os animais limpos. Derramasse o sangue na terra e comesse a carne dos animais. Mas não era esse o plano de Deus. Aí pronto, depois que Deus determinou comer os animais limpos, aí pronto, o ser humano passou a comer carne aí de todo jeito. Tem muitas pessoas por aí, se você conhece, eu conheço, que não come se não tiver carne. Só come se tiver carne. E aí a ciência prova de que as carnes de hoje, né, são mais ofensivas do que as de antigamente. Por quê? Porque são carnes de animais que recebem drogas, né? Na ração, na vacina, injeção de tudo que é tipo, né? Então, naquele tempo de Noé, até um determinado tempo, os animais eram bem limpos mesmo, né? Porque não tinha essas coisas. Eram criados simplesmente com a erva do mato. Ia poder se comer e ainda viver muitos anos. Mas hoje em dia, meus irmãos, é o verdadeiro transmissor de doença. As carnes de hoje, né? Então, por isso é importante você, para ter uma boa saúde, escolher o que você deve comer. Ah, mas tem gente que diz, mas eu não consigo comer porque é gostoso, eu gosto. Meu irmão, você não vai comer tudo que gosta só porque é gostoso, não. Você vai comer aquilo que é necessário para a sua saúde.
Isso é bem importante. Tem muitas coisas que a gente não gosta, mas são necessárias. No caso da alimentação, é. Eu já vi muita gente reclamar, porque a alimentação natural, ela é ruim, não tem gosto, sabe? Depende de qual maneira que você prepara, né? Porque tem gente que prepara uma alimentação artificial, não sei quantos anos, aí quando ele vai preparar uma natural, ele não sabe. E às vezes prepara de qualquer jeito, não fica saborosa, mas ela é saborosa igualmente às outras. Só tem que ter a maneira de preparar, né? Então vem a história, aí chegou-se ao povo de Israel, os povos de Israel foram escravizados pelo Egito, Deus foi lá e tirou, e quando eles chegaram na terra de Canaã, veja só, o que é que Deus determinou para os filhos de Israel. Aqui no livro de Êxodo, né, no livro de Êxodo, no capítulo 15, o livro de Êxodo, ele tem uma mensagem importante para nós, né? No capítulo 15 do livro de Êxodo, depois que o povo de Israel estava em Canaã, aí Deus deu essa determinação para o bem da saúde deles. Que no verso 26, confira aí na sua Bíblia para você ver. Ele diz assim: E disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizer o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês, sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que te sara. Está vendo aí? Qual foi a determinação de Deus? Se vocês ouvirem a minha voz, guardar os meus mandamentos, os meus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês, porque eu sou o Senhor que te sara. Aí tem pessoas que comem qualquer coisa, de qualquer jeito, aí fica pedindo cura a Deus, pedindo milagre. Mas Deus já determinou na sua palavra: não coma isso, não coma aquilo. Guarde os meus mandamentos, os meus estatutos, que nenhuma enfermidade virá sobre você, das que tem no Egito. Por quê? Porque os egípcios comiam de tudo. Entendeu? Eu sou o Senhor, Deus que te sara. Mas quando Deus está dizendo assim, que eu te saro, Ele não está dizendo para você comer qualquer coisa que Ele vai sarar você não, quando adoece não. Ele está dizendo que Ele sara porque a gente determinou o que você deve comer e o que não deve. Aí agora as pessoas hoje em dia vivem desse jeito, né? Comendo de tudo. Aí quando as comidas fazem mal, que dá uma doença, aí corre para o médico. Chega lá, o médico empurra droga, que é o que ele tem para dar, né? E aí as pessoas às vezes não conseguem curar, e agora vai pedir oração, vai pedir isso e aquilo, pedir os irmãos que orem. Claro que nós temos o dever de orar por todos, né? Agora você precisa saber de uma coisa, que nem toda oração Deus atende, Deus responde. Ele atende todas. Mas ele diz sim, ele diz não e ele diz espera um pouco. E às vezes quando a pessoa está doente, Deus permite que ele fique vivo ali para ver se ele muda de atitude. É a oração que ele diz espere. Se você pegar a orientação da Bíblia e começar a seguir, ele vai lhe curar. Isso aí sem sombra de dúvida. Por quê? Porque ele já determinou, meus irmãos, o que você deve comer e eu. Aí agora você vive num mundo aí da intemperança, né? As pessoas comem tudo. É um absurdo. Eu já vi gente comer cobra assada. Aí eu lhe pergunto, uma pessoa dessa pode estar zelando da saúde dela? Não pode, não tem como. Nós temos aí os animais do mato, né? Que são animais transmissores de doença. Isso é comprovado pela ciência. Animais que contêm bactéria, que mesmo cozinhada ela não morre. E aí afeta a saúde das pessoas, né? Acho que você já deve ter visto falar aí em alguns animais, né? Que causa esse tipo, muitas doenças às pessoas. Aí, meu irmão, se você tiver alguma dúvida sobre a questão dos animais que devem comer, você vai para Levítico 11, o capítulo de Levítico 11 todinho fala sobre os animais imundos e limpos. O que deve comer e o que não deve.
Você anote aí, procure na sua Bíblia, que você vai encontrar. E também Deuteronômio 14, também Moisés repetiu ali para o povo de Israel vários animais que devia comer e que não devia, né? Então o que é isso? Isso significa que nós temos um Deus que cuida de nossa saúde. Nós temos um Deus que está se preocupado com você e comigo, com a nossa saúde. Né? E quando Jesus veio ao mundo, ele disse o quê? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, meus irmãos, isso quer dizer o quê? Que se você quiser alcançar a vida eterna, você tem que ter vida em abundância aqui. Nem só uma vida de santificação, mas uma vida abundante de saúde. Porque é comprovado que um corpo doente, ele não raciocina direito. Né? Nós sabemos aí que tem muita gente doente que as pessoas falam as coisas e ele não entende. Porque quando o corpo todo adoece, afeta tudo. Aí a mente fica fraca, a pessoa não consegue assimilar aquilo que é certo e o que não é. E é muito perigoso para a saúde, né? Então devemos tomar muito cuidado para que a gente não caia nas armadilhas do inimigo. Ah, tem gente que diz, irmão, mas... Pega aquela passagem de Jesus que falou sobre as pessoas que comiam com a mão suja, né? Porque os fariseus diziam que comer com a mão suja era pecado. Aí veio aquela parábola lá das espigas que os discípulos comeram sem lavar as mãos, né? Aí foram interrogar Jesus a respeito. Jesus disse, olha, aquilo que entra pela boca não contamina o homem, mas sim o que sai. Mas Jesus não estava mandando comer coisa imunda. Tem nada a ver ali com animais imundos. Aí no final do versículo ele diz que a sujeira que entra pela boca não contamina, mas sim a maldade do homem que sai é que contamina o coração do homem. E as pessoas não entendem. Aí diz que pode comer de tudo. Jesus disse que o que entra na boca não contamina, né? Então vá comendo. Porque muita gente tem a mania de dizer que diz que o que come não ofende e o pecado entrou por onde? Não foi que Eva mais Adão pecou? Pela boca. Então nós vemos aí hoje em dia a maioria das pessoas pecando pela boca. Então você já pensou? Se comer algumas coisas não fosse pecado, nós não adoecia. Então as comidas erradas, tanto adoece fisicamente como é pecado comer. Ela prejudica o cérebro, né? Enfraquece as nossas faculdades mentais de raciocínio e a gente começa a cauterizar nossa mente naquilo e achar que tudo está bom. E não está, né? A palavra de Deus está aqui nos orientando. Como devemos comer para ter uma boa saúde. Agora eu pergunto para você. Nós temos aí os animais limpos para comer. Por exemplo, tem o carneiro, tem o boi, tem o bode, tem o peixe, tem a galinha, né? Tem o ovo da galinha, que hoje é comprovado cientificamente que é um dos melhores alimentos que nós temos, né? Podemos comer todo dia. Aí eu lhe pergunto, você tem necessidade de comer carne de porco, carne de cobra? Carne de animal no mato, imundo? Não tem. Não precisa você comer essas coisas. Se tem os animais que você deve comer, 4 ou 5 espécies ou mais, por que você vai comer coisa imunda sem precisão? Para adoecer? Aí não compensa, né, meus irmãos? Agora, infelizmente, eu já vi alguns vídeos, né? De alguns falsos cientistas, alguns estudiosos, mandar comer coisa imunda e disse que não faz mal. Mas a serpente também, quando falou para Eva, ela disse que não era pecado, não, e não morria, não. Então, o mesmo Satanás que usou a serpente para mentir, para enganar, ele está usando hoje as pessoas cientistas, que estudam e que conhecem muito. Então, eles não querem aceitar a palavra de Deus, porque eles acham que o conhecimento dele é superior à palavra de Deus, agora fica mandando você comer tudo quanto é coisa imunda. E aí a sua saúde que vai embora, né? Então tome cuidado para você não perder sua saúde, né? Aqui em Provérbios, no capítulo 23, e o verso 29 a 35, diz assim: para quem são os ais? Para quem são os pesares? Para quem são as rixas?
Para quem as queixas, para quem as feridas sem causa, e para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebidas misturadas, não olhem para o vinho quando se mostrar vermelho, quando resplandece no copo, e se escoa suavemente, pois ao cabo morderá como uma cobra, e picará como basilisco. Os teus olhos verão coisas esquisitas, e o teu coração falará perversidade. Serás como que se deita no meio do mar, e como que se deita no alto do mastro. E dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não me senti. Quando despertarei, então tornarei a beber. Então veja aí, né? As pessoas bebem tudo quanto é coisa, que acha gostoso, acha bonito, e depois eles sofrem as consequências, né? Da sua desobediência. Por quê, meus irmãos? Eu lhe faço uma pergunta. O nosso organismo foi feito para encher de álcool? Claro que não. O nosso organismo foi feito para funcionar com água. Aí o camarada passa dia bebendo cerveja, tomando bebida alcoólica, né? E às vezes até mais de um dia. Eu já vi muita gente fazer isso. Aí eu lhe pergunto, uma pessoa dessa quer ter saúde? Não tem como. Nosso organismo, meus irmãos, foi feito para funcionar com água, e água boa. Até a água ruim prejudica o nosso organismo. O certo de você precisar beber uma água que não é boa, o certo mesmo é você ferver ela. Porque aí todas as bactérias são mortas, né? Mas a pessoa enche a barriga de álcool, né, de bebida forte, e vem essas consequências todas, e agora quer ter saúde. Não tem como ter saúde desse jeito. Então, nós temos que tomar muito cuidado, né? Vamos aqui agora, vamos ver. Aqui nós falamos no Velho Testamento, agora vamos ver o Novo. Que é que ele nos diz também a respeito do assunto. Por quê, meus irmãos? Você vê que as minhas palestras aqui, eu sempre uso a Bíblia toda. Porque tem gente aí que diz, o Velho Testamento não vale mais, não sei o quê, não existe isso. A palavra de Deus, ela é uma só. A Bíblia é uma só. Quem dividiu de Novo e Velho Testamento foi o homem. Mas é uma história que continua, né? E aqui no livro de 1 Coríntios, veja só, o que é que o livro de 1 Coríntios, no capítulo 6, diz para nós. Veja só. Capítulo 6 e o verso 19 e 20. Diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, e que está em vós, o que tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque foste comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Está vendo aí? Tem gente que diz que vai para onde quer, faz o que quer, come o que quer, bebe o que quer, porque o corpo é dele. É mentira. Nós não somos nossos. Nós pertencemos a Deus. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Diz aqui a palavra de Deus. E por que ele é templo do Espírito Santo? Porque ele foi comprado. Comprado por alto preço. O preço da morte de Cristo na cruz. Aí você diz que é cristão e fica comendo tudo quanto é coisa, se contaminando o seu corpo. Como é que o Espírito Santo vai atuar em você para você ter uma vida de santidade? Porque é o que a Bíblia nos recomenda. Que nós temos que procurar a paz com todos e a santidade, pela qual, sem ela, ninguém verá a Deus. Aí eu lhe pergunto, uma pessoa que diz que é cristão e come tudo quanto é coisa imunda, ele está se santificando? Não está. Não tem como. Nós somos aquilo que comemos, como disse o escritor, e comprova a ciência. Se nós comemos mal, nós vivemos mal, né? Cheio de dores, cheio de problemas. Mas quando você se alimenta bem, aí você vive bem. Porque o alimento é
Não só alimento, é remédio também. E aí, meus irmãos, nós precisamos saber de uma coisa. O nosso organismo, o nosso intestino, ele é a raiz do corpo. Aquilo que você come, ele espalha para todo o corpo. Não tem a árvore não tem a raiz? Tudo que a árvore produz vem da raiz. A casca dela, a fruta dela, a flor, o perfume, o fedor que ela vem da raiz. É a raiz que mantém ela em pé. E nós, como seres humanos, quem mantém nós em pé é o intestino, através daquilo que nós comemos. Se nós não comemos coisa boa, não temos que ter uma vida saudável, né? Eu digo isso porque eu sou o principal exemplo. Que eu vivia com problemas de dores no corpo. E eu, às vezes, tomava assim, alguns inflamatórios e não resolvia. Aliviava uns dias e voltava tudo de novo. Aí eu assisti a palestra de uns especialistas em saúde. Aí eu descobri que o que estava me fazendo mal era a alimentação que eu comia. Aí foi o que eu fiz. Deixei de comer. Tem tanta coisa para eu comer. Por que eu vou comer aquilo que me faz mal? Só porque é gostoso? E para mim continuar doente? Eu conheci uma pessoa que a gente estava conversando um dia sobre questão de dores, né? Tomar remédio, que era ruim para ficar tomando remédio. Ele disse, eu tenho que tomar todo dia se eu sinto dor. Quer dizer, por que ele sentia dor todo dia? Porque ele comia errado. Então tem gente que é assim. Come errado, aí aquelas comidas inflamam o corpo, e aí começa a sentir dor. Especialmente dor nas juntas, né, nas articulações, dor de estômago e outras dores, dor de cabeça, devido à comida que a pessoa come. Mas a palavra de Deus já está aqui nos dizendo que devemos comer e o que não devemos comer, né? E então o que é que eu fiz, irmão? Vou passar aqui para vocês, se vocês quiserem pegar como exemplo, pegue. Aí eu deixei café, açúcar, comida salgada, só boto um sal na comida só para conta mesmo. Carne vermelha é uma raridade eu comer. Só como mais carne branca, né? E natural, algumas comidas natural. Hoje eu baseio minha comida mais em frutas e verduras. Eu só como uma vez por dia comida cozida, o resto é tudo crua. É frutas, de todo. Por isso que eu puder comprar, que tiver eu como, né? E eu, graças a Deus, minhas dores acabou. Eu não estou sentindo mais. Minha saúde melhorou bastante. Eu tenho disposição. Tenho coragem para trabalhar ainda. Pela graça de Deus. Então, por quê? Porque eu mudei meu estilo de vida. Se eu continuasse comendo aquelas coisas, eu continuaria doente. Sofrendo dores, né? E uma coisa, meus irmãos, que eu vou dizer para vocês. Que eu abandonei, não quero saber. Posso comer um dia se houver necessidade. Porque às vezes tem hora que a necessidade obriga, né? É leite de vaca. Rapaz, aquilo me causava um problema sério. E eu sei saber. Depois que eu ouvi a palestra do doutor, explicando, aí pronto. Abandonei, acabou. Graças a Deus tenho uma vida boa. Porque Deus está me ajudando. E eu estou procurando seguir o que a palavra de Deus diz. Né? Não está comendo qualquer coisa porque é gostoso. Porque é bom, porque eu gosta? Pois então continue comendo. Porque mais saúde você não vai ter. Porque a palavra de Deus está dizendo e ela não mente. Né? Então eu gostaria que você ouvisse essas palavras, que não é minha, é de Deus. E pôr em prática em sua vida. Você quer ter uma boa saúde? Tire certas coisas de sua casa. Nós temos aqui o exemplo, por exemplo. Eu sei que o sal, ele é um dos melhores temperos que existe. Que bota gosto na comida, eu concordo. Agora, use com limite. Porque o maior causador de pressão alta do mundo e os problemas cardíacos é o sal. Por quê? Porque as pessoas usam demais. O açúcar é o maior causador de diabetes. Por quê? Porque as pessoas usam demais. Eu não uso açúcar há muitos anos. Por quê? Porque se eu como uma banana, ela já é doce, já tem o açúcar que eu preciso. A manga é meio ácida, mas já tem o doce também. A laranja também é ácida, mas tem o doce. E assim por diante. Mamão, já tem o doce que eu preciso. Então, para que eu vou comer açúcar?
Se ele vai me fazer mal? Aí eu vi uma história uma vez de um índio. Quando o Brasil foi descoberto, os índios eram tudo sadio e forte. Eles comiam sal. Os índios não sabiam nem o que era sal. As comidas dele eram tudo insossa. Aí o índio estava reclamando, né? Depois que o índio civilizou, passou a usar as coisas dos brancos, aí só vive doente. Você vê hoje em dia muitas e muitas doenças nos indígenas. Por quê? Porque eles muitos deixaram de comer as coisas naturais que eles comiam e passaram a comer as coisas do homem branco, que somos nós, né? Que é mais gostosa, sal e tudo. O índio vivia sem sal e sem açúcar. E por que nós não podemos viver também? É só uma questão de adaptação. Você se adaptar àquilo, né? Aqui vamos mais, né? É uma passagem, né? Do livro de Atos. Nós temos aqui também uma passagem muito importante que nos fala sobre o assunto. Vamos ver o que é que diz aqui. Atos 17, né? E os versículos 30 e 31. Está escrito assim, aqui na minha palavra de Deus. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em todas as partes se arrependam, porque estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos os ressuscitando-o diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então, se você está cometendo algum pecado, ou está comendo coisa errada, a palavra de Deus é essa. Notifica a todos que se arrependam e que peça força a Ele, peça perdão, para que tenham a esperança da vida eterna. Porque Deus há de trazer a juízo todos, por um varão que foi Jesus Cristo quem ressuscitou. E meu irmão, minha irmã, o seguinte é esse: Jesus Cristo não morreu na cruz para dar liberdade ao pecador comer o que ele quer, não. Isso aí é ilusão da mente das pessoas, é coisa do diabo que ele bota na mente das pessoas. Se a palavra de Deus está dizendo que você não deve comer que adoece, você acha que Cristo autorizou você comer tudo que você quer? Não, isso aí não existe na palavra de Deus, não. A palavra de Deus é para lhe ajudar a evitar de comer essas coisas imundas. E você ter uma saúde em abundância, né? Tem uma vida em abundância, como diz Jesus. Aí as pessoas querem comer tudo que quer, como é que vai para frente? É difícil mesmo, é difícil, viu? E aqui nós vamos mais a uma palavra, em Tiago, né? O apóstolo Tiago também nos escreveu aqui alguma coisa importantíssima, que se encaixa aqui nesse assunto, né? E que vai servir para mim e para vocês, isso aí é para nós todos. Então, vamos ver o que ele diz aqui, né? Tiago, no capítulo 4, e o verso 17. Diz assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, disto está pecando. Olha aí. Como é que a pessoa sabe que está comendo uma coisa que está fazendo mal a ele e ele continua comendo? Ele está pecando. Agora, não me venha para cá, alguém para cá, dizer que o pecado não entra pela boca. Quem foi que disse isso? Se a Bíblia, a palavra de Deus está dizendo que entra. Se entrou com Adão e Eva e continua entrando até hoje. Então, meu irmão e minha irmã, se você continua comendo algo que você sabe que é errado, que a palavra de Deus proíbe, e você continua, você está pecando. Quem está dizendo não sou eu não, está dizendo a palavra de Deus. Tome cuidado com a sua vida. Ajude Deus lhe ajudar, faça a sua parte, tome a sua decisão. Porque a palavra de Deus está lhe orientando a nós todos aqui, para comermos aquilo que é agradável, né? Para a honra e glória de Deus. Você está comendo para a honra de quem? Para o seu prazer, para o seu gosto? Para continuar no pecado? Não, isso aí não vai compensar nada a você de bom, né? Vamos agora a terceira João, aqui na carta do apóstolo João, a terceira carta aqui do
perto do Apocalipse aqui. João escreveu essas 3 cartas, né? Como eu já disse. E o Apocalipse e o Evangelho. E aqui na terceira carta, no capítulo 1, verso 2, diz assim: Amados, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Aí agora eu lhe pergunto, você quer ter uma alma próspera? Quer, né? Mas e a sua saúde? Está onde? Você não quer ter uma saúde próspera? Eu faço votos pela tua prosperidade e saúde, como vai bem a tua alma. Então, não adianta você querer cuidar de uma sem cuidar da outra. Uma depende da outra. A saúde da sua alma depende de você ter uma saúde espiritual, saúde material, bem sadia, né? Aí você vai raciocinar melhor, você vai entender melhor a palavra de Deus, né? Você vai saber discernir o certo do errado e procurar seguir o que é certo. Porque é isso que a palavra de Deus nos diz. E essa mensagem de hoje, eu quero que você pegue, né, a palavra de Deus como exemplo. Não me siga como exemplo não, que eu não sou. Sou um pecador igualmente a você. Agora, eu sempre procuro seguir, né, o que a palavra de Deus nos diz. E eu tenho certeza que você vai ser bem mais sadio, bem mais sucedido, né? Aqui agora eu gostaria de compartilhar com você aqui, para nós terminar, 1 Coríntios, no capítulo 10, e verso 31, que diz assim: Portanto, quer comais, quer bebais, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Aí eu lhe pergunto, você está comendo, você está bebendo para a glória de Deus? Porque o seu corpo, o meu corpo, nós somos nossos. Somos de Deus. Você viu lá em Coríntios 6, 19 e 20. Nosso corpo é o templo, é a habitação do Espírito Santo. E se eu encho ele de imundícia, de comidas ruins, é claro que eu não vou ter o poder do Espírito Santo atuando na minha vida. Ele só me sustenta vivo. Mas o discernimento correto eu não vou receber, porque a minha mente não cabe. Não tem condição de receber um discernimento certo. Então, nosso corpo, como eu disse antes, ele não foi feito nosso intestino para encher de imundícia e de álcool, não. De coisas imundas, bebidas velha doida, não. Ele foi feito para funcionar com um alimento bom, sadio e com água. É assim que você tem a saúde perfeita, né? Então, que Deus nos abençoe e que abençoe você e sua família e que você, a partir de agora, dessa mensagem, confira na palavra de Deus e possa pôr em prática na sua vida, na vida de sua família, para que você possa ser bem sucedido e ter vida em abundância, né? E antes de nós terminarmos, eu gostaria de pedir para você que assiste a palavra de Deus, que gosta da palavra de Deus, se inscreva no nosso canal, porque você vai ajudar a palavra de Deus a crescer. Isso é que é importante. Aqui, o importante aqui é a palavra de Deus e você que me assiste. Eu estou lá para terceiro lugar. Eu não quero aqui ser importante, não. Eu quero ser útil para transmitir para os meus irmãos e minhas irmãs aquilo que a palavra de Deus nos diz. E eu tenho certeza que se você aceitar e seguir a palavra de Deus como ela diz, você vai ser feliz. Amém? Que Deus nos abençoe você e sua família. E quero terminar com aquela frase de sempre, né? No dia que você aceitar Jesus como seu salvador pessoal, as suas atitudes nunca mais será a mesma. O Espírito de Deus vai mudar, vai tirar tudo quanto é atitude errada, botar as atitudes boas. Você vai ter uma vida saudável, uma vida santa diante de Deus e se preparar para em breve, quando Jesus voltar, nós subirmos a nuvem do céu para ir morar com Ele eternamente. Amém? E fiquem com Deus.